A história começa com Tsunaki, nosso protagonista, contando como se apaixonou à primeira vista por Jiron. Incapaz de conter seus sentimentos, ele escreveu uma carta de amor para ela. No dia seguinte, foi rejeitado por uma amiga de Jiron. Triste, ele foi para a sala de aula e chorou um pouco, dizendo que já sabia que isso aconteceria, que ela é a Madonna da classe e ele apenas um reserva do time de beisebol. Ainda assim, ele queria algo mais. Enquanto a observava, Ishizono, a mesma que o rejeitou em nome de Jiron, disse: "Você já foi rejeitado. Por que não segue com sua vida? Para de ser inútil." Tsunaki respondeu: "Eu sei. Vou para casa." Enquanto saía, Ishizono não parava de olhar para ele. Ela o chamou, se aproximou e disse que enviar uma carta é coisa de mulher, que se ele realmente quer conquistar uma garota, deveria abraçá-la por trás como homem de verdade. Tsunaki retrucou: "Se eu fizer isso, vou para a cadeia. Além disso, me esforcei muito naquela carta." Rindo, Ishizono respondeu que, mesmo assim, Jiron nem a leu, que ele estava fora de questão. Com olhos marejados, Tsunaki perguntou o que havia de errado com ele. Ela olhou e disse: "Primeiro, esse seu cabelo. Corta, muda, faz alguma coisa, porque assim você assusta. Sua roupa parece escolhida pela sua mãe, sem nenhum senso de moda, parece de outro século. Você fala tão alto que a sala inteira ouve, não sabe baixar a voz. Sua carteira é uma bagunça, parece que seus livros estão brigando. Você sempre chega atrasado com desculpas intermináveis que ninguém pediu. Quebra tudo que toca, até sua mochila sofre. Quando fala com garotas bonitas, age de um jeito tão estranho que parece suspeito. Até a forma como usa hashi é constrangedora. Não pode continuar assim se quer ser levado a sério. Espera, do que estamos falando? Enfim, é completamente natural que você seja rejeitado. Tá bem, porque você tá exagerando. Eu só tava tentando te animar. E você se irrita fácil. Isso também precisa mudar." Mas Tsunaki não aguentava mais. Com lágrimas nos olhos e punhos cerrados, ele disse: "Mesmo que ela não lesse minha carta, não precisava mandar a amiga me rejeitar. Seria melhor se ela mesma tivesse feito isso." Ishizono retrucou: "Tá frustrado? Então supera Jiron. Faz com que um dia ela diga: me arrependo de tê-lo rejeitado. Ponto." Confuso, Tsunaki perguntou: "Como vou fazer isso? Por que eu deveria me esforçar tanto?" Ishizono respondeu: "Você tá no clube de beisebol, não é? Por que não se esforça lá? Jiron gosta de garotos esportistas. Por que não mostra seu lado legal?" Tsunaki disse: "Mas eu sempre fui reserva, e me esforçar só por vingança é meio." Ishizono o interrompeu: "É verdade que Jiron não foi honesta com você, mas até eu acho que não valeria a pena te rejeitar direito." Ao ouvir isso, algo na expressão de Tsunaki mudou. A partir daquele dia, ele começou a treinar como louco, muito mais do que o normal, surpreendendo até seus colegas de time. "O que está acontecendo com o Tsunaki?" diziam. "Parece que ele quer matar alguém." Mas ele não se importava. Fizesse calor ou chuva, como se o mundo fosse acabar, ele não parava. Continuava, sempre continuava, ganhando o respeito, o apoio e a confiança de todos os seus companheiros de equipe. E, sem que ele percebesse, sempre havia alguém o observando, alguém que o apoiava em segredo. De repente, um home run. Era Tsunaki. O público se surpreendeu com o que ele acabou de fazer, comemorando felizes pela vitória. Lá estavam elas, Jiron, apontando para a bola no ar, enquanto Ishizono não acreditava no que via. Após marcar os pontos, todos do time o cercaram. "Muito bem, Tsunaki", disse um deles. "Continue assim. Amanhã finalmente vamos conseguir nos vingar daqueles caras." Mas Tsunaki apenas responde: "Desculpe-me, mas a única vingança que quero é outra." Mais tarde, Ishizono entrega uma carta a ele. "Toma, é de Jiron." Tsunaki fica em silêncio. "Não é exatamente uma carta de amor", diz Ishizono. "É mais uma carta de fã. O que você vai fazer? Se quiser, eu a rejeito por você. Mesmo que a rejeite, agora você tem muitas opções. Há várias garotas que você poderia escolher. Graças aos seus esforços,
Agora você é o batedor titular, senhor popular. Tsunaki responde: não foi por isso que me esforcei tanto. Ishizono ri e diz: o que você tá falando? Não pode me enganar. Tsunaki: sério, apenas escuta. Bem, se você vai sair com ela ou não, deveria esperar alguns dias. Você merece isso, no mínimo. Mas não escreva uma carta, como eu te disse da última vez. Haja como homem. De repente, Tsunaki a abraça, como se nunca quisesse soltá-la. Idiota, você abraçou a pessoa errada. Não, não abracei, diz ele. A única de quem eu queria me vingar era você. Me solta, Tsunaki. Não quero, não até você dizer que sou incrível. Para de brincar e me solta. Senão, não vou conseguir me virar para te beijar. Acho que acabei de perder uma amiga. E você não deveria deixar uma garota te beijar? Tão antiquado. Esta história começa com o tão esperado evento de troca de assentos, um evento realmente importante, ou pelo menos é para os populares, porque para nosso protagonista, isso é algo que ele não pode aproveitar, ou pelo menos era o que ele supunha. Porque, graças a esse evento, começou sua vida de sonho em um harém com as garotas mais bonitas de sua classe. Mas, para entender melhor a situação, vamos voltar antes do evento de troca de assentos. Nosso protagonista, Ryuta, nos conta que gosta de seu assento atual porque ele fica na esquina da sala, um lugar perfeito para um otaku solitário como ele ler suas light novels tranquilamente. Praticamente, esse canto da sala é o melhor lugar do universo. No entanto, para sua surpresa, anunciaram do nada que hoje seria o dia de trocar os assentos. E, ao ouvir que a delegada da classe foi quem insistiu nessa mudança, Ryuta só pode reclamar internamente de Kuroki, a delegada, porque, segundo ele, ela sempre se mete onde não é chamada. Para um solitário como ele, essa mudança representa algo de alto risco que não traz nenhum benefício. Resignado, depois de abrir caminho entre seus colegas, Ryuta vê que seu novo assento está bem no meio da classe. Lamentando-se, ele menciona que tudo acabou. No entanto, tentando ver o lado positivo, pensa que talvez possa acabar sentado ao lado de outros desajustados como ele, o que seria perfeito. Mas todas essas expectativas desmoronam quando ele percebe que está cercado pelas 3 beldades da classe. Diante dessa situação, Ryuta se pergunta como um desajustado como ele acabou em um assento como aquele. Sem dúvida, estar rodeado por 3 garotas de classe S é muito ruim, algo que já se nota devido aos intensos olhares de ciúme e inveja de seus colegas homens, que desejam estar perto dessas garotas. Algo normal, porque essas 3 são o centro das atenções da classe, basicamente as garotas mais populares. Para ele, esse assento é o próprio inferno, porque seu ideal seria estar em um canto para poder ler suas light novels sem chamar atenção. Embora, ao analisar melhor a situação, Ryuta nos conta mais sobre as garotas. Como a encarnação da beleza, Miyama Airi, alguém muito coqueta, que está sentada à sua frente, sem dúvida uma má situação. Ao seu lado está a Ishinose Yuria, uma gal que parece ter uma vibe meio apagada. Embora ele goste de coxas, não é muito bom lidando com gals na vida real. Por isso, ele tem medo de que ela o despreze. Mas seus pensamentos são interrompidos ao ouvir alguém dizer que faz um tempo, desde a última vez que se viram, acrescentando que agora são vizinhos de assento. Então será um prazer. Essa garota é Kuroki Rui, a delegada da classe. Sabendo que ela é a causante desse problema, Ryuta se esforça para responder que também é um prazer. Quando o professor chega, ele pede que não se empolguem com a troca de assentos, porque dessa vez a delegada Kuroki insistiu para que fosse feita, mas não será repetida, então não haverá outra troca de assentos inútil. Essa notícia cai como um balde de água fria em Ryuta, porque isso significa que não haverá mais mudanças até o final do 2º ano. Depois da aula, Miyama pergunta a Kuroki se ela conhece aquele cara, referindo-se ao nosso protagonista. Kuroki responde que foram colegas de classe durante o ensino fundamental. Ao ouvir que Kuroki ainda não se lembra dele, Ryuta não consegue evitar se preocupar. Então, tentando relaxar, decide ler uma light novel. Mas imediatamente ele é interrompido por Miyama,
que comenta que aquele livro tem ilustrações bem ousadas. Envergonhado, Ryuta pede que ela se cale. Ao olhar para Ishinose, pergunta-se se agora ela o verá com nojo. Mas ela, sem dar importância, muda a conversa para um tema mais de garotas, o que alivia Ryuta. Juntando-se à conversa, Kuroki menciona que hoje está livre porque não tem treinos de atletismo. Então, ela pergunta a Miyama se está livre. Isso deixa Miyama nervosa, mas ela imediatamente se desculpa, dizendo que hoje vai com o namorado a uma cafeteria depois das aulas. Ao ouvir isso, Kuroki pede que ela não se preocupe. Enquanto elas continuam conversando, Ryuta pensa como é incrível que Miyama tenha um encontro com o namorado. Mas, para alguém como ele, que está na base da hierarquia da escola, isso não o afeta. Mais tarde, a caminho de casa, Ryuta, cansado, comenta que hoje foi um dia ruim por causa dos olhares insuportáveis de ciúmes dos garotos de sua classe. No entanto, ele tem seu próprio mundo onde pode relaxar lendo mangás e light novels. E, justamente hoje, é o dia de lançamento de uma light novel que ele queria. Então ele imediatamente vai comprá-la. Mas sua má sorte reaparece, e ao chegar à loja, o livro está esgotado. Decepcionado, Ryuta comenta que era de se esperar, porque Opas Vui Asterisco, além de ser sua web novel favorita, é uma das obras mais aguardadas. Mas, sem desistir, ele decide ligar para outra loja para perguntar se ainda tem a light novel chamada Opas Vui Asterisco à venda, porque ele quer comprá-la. Na verdade, ela tem outro título, mas ele diz que o vídeo seria removido se ele o mencionasse. Voltando à história, Ryuta menciona o quão embaraçoso é dizer o título em voz alta. Enquanto espera a confirmação se ainda há cópias disponíveis, ele nota que a voz da pessoa que o atendeu é muito alegre. Além disso, lhe parece familiar, mas talvez seja só sua imaginação. Após esperar, informam que ainda restam 4 cópias. Ao ouvir isso, ele responde que irá imediatamente. Ao chegar à loja, Ryuta informa que foi ele quem ligou antes. Mas, para sua surpresa, a pessoa que o atende não é ninguém menos que Miyama, sua colega de classe. Por sua vez, Miyama também não consegue esconder a surpresa. Ainda sem acreditar, Ryuta se pergunta se ela realmente está trabalhando naquele lugar. Ao ver que Miyama está tremendo, ele decide ir embora e fingir que não viu nada. Mas ela o detém, perguntando se ele está pensando em contar aos outros que ela trabalha ali. Porque, se for o caso, ela tem permissão da escola. Além disso, está trabalhando dentro do horário permitido pelo regulamento escolar. Mas, enquanto tenta continuar, sem conseguir evitar, seus olhos começam a se encher de lágrimas. Ao ver que Miyama está prestes a chorar, a gerente a interrompe, dizendo que não é permitido brigar com o namorado enquanto está trabalhando. Ao ouvir isso, Miyama fica corada. Enquanto isso, Ryuta espera que ela negue que são namorados, mas Miyama continua chorando. Vendo que não há solução, a gerente permite que ela vá para a sala de descanso, segundo ela, para conversar com seu namorado. Já na sala de descanso, Miyama se desculpa com Ryuta, dizendo que tudo isso é culpa dela, mas ele também reconhece que tem parte da culpa. Ao perceber que Miyama está muito próxima, Ryuta fica preocupado, porque, para um solitário como ele, estar a sós com uma garota é demais. Mas esses pensamentos são interrompidos por Miyama, que quebra o silêncio dizendo: ela agiu assim porque de repente sentiu medo de que voltassem a chamá-la de pobretona, como faziam antes. Ao ouvir isso, confuso, Ryuta pergunta a que ela se refere. Contendo as lágrimas, Miyama conta que, na verdade, sua família é muito pobre, porque seu pai morreu quando ela era pequena, e desde então sua mãe teve que criá-la sozinha. Por causa disso, ela nunca recebeu mesada, o que a fez passar por momentos difíceis. Ao ouvir isso, Ryuta pensa em como nunca imaginou que ela tivesse passado por tanto. Mas Miyama continua e menciona que, na escola secundária, enquanto suas colegas se maquiavam, ela ficava para trás, e isso a machucava. Por isso, nunca mais quis passar por aquilo novamente. Então, quando entrou no ensino médio, começou a economizar e estudar muito sobre moda e maquiagem, e graças a isso conseguiu se tornar uma versão mais bonita de si mesma. Mas, para continuar desempenhando esse papel, precisava de dinheiro,
então decidiu arrumar um emprego de meio período. Após ouvir essa explicação, Ryuta pensa em como trabalhar não significa necessariamente ser pobre. Mas seus pensamentos são interrompidos quando Miyama diz que está acostumada a ser chamada de pobre. Então isso não a incomoda. Mas as únicas pessoas que ela não quer que descubram são Ishinose e Kuroki, que têm sido suas amigas desde o primeiro ano do ensino médio. E, aproximando-se mais de Ryuta, ela diz que é por isso que... Mas, antes que continue, Ryuta a interrompe, dizendo que, na verdade, ele a respeita. Isso a pega desprevenida, mas ele continua e explica que nunca comprou nada com dinheiro que ganhou por conta própria. Já ela, sim, o que a torna uma pessoa muito mais madura, ou pelo menos mais madura que ele. Por isso, ele jamais poderia zombar de alguém como ela. Mas, ao terminar de dizer isso, Ryuta se pergunta o que raios está falando. Mais calma, Miyama comenta que ele é mais gentil do que ela imaginava. Por sua vez, ao ver o lindo sorriso de Miyama, Ryuta não consegue evitar ficar corado. Mas Miyama muda de assunto e menciona que precisa voltar ao trabalho. Além disso, pergunta se ele não veio comprar um livro. Após verificar se ainda havia cópias disponíveis, Ryuta descobre que elas se esgotaram enquanto conversavam. Enquanto se lamenta, Miyama pergunta, sussurrando em seu ouvido, se ele encontrou o que procurava. Envergonhado por esse gesto, ele responde que está esgotado. Ao ver essa atitude, Miyama dá uma risadinha. Após um momento, mostra a ele a light novel que ele queria, dizendo que a guardou para ele, exatamente como ele pediu quando ligou mais cedo. Ao ver essa gentileza, Ryuta compara Miyama a um anjo. Mesmo assim, Miyama pede que ele a agradeça adequadamente, e ele o faz várias vezes. Rindo, Miyama diz que não era a isso que ela se referia. Isso o confunde. Vendo isso, Miyama explica que guardou o livro para ele como um gesto gentil. Então, em troca, ele tem que convidá-la para algo. Ao ouvir isso, Ryuta pergunta o que ela quer dizer. Miyama o segura pelo braço e menciona que, como ele descobriu sua verdadeira natureza, que é a de uma garota interessada em dinheiro, ele deveria convidá-la para comer na cafeteria amanhã. Ao ver essa atitude, Ryuta pensa em como se enganou. Porque, na verdade, ela não é um anjo, é um pequeno demônio. Mas Miyama interrompe seus pensamentos para perguntar seu nome. Ele responde, apresentando-se como Ryuta. Ao ouvir isso, Miyama o chama pelo nome e diz que se encontrarão amanhã no almoço, algo que ela já está esperando com entusiasmo. Isso faz Ryuta corar, mas, por sua vez, Miyama. Ela sorri antes de voltar ao trabalho. Após se despedir dela, Ryuta se pergunta o que acontecerá amanhã. Por quê? Se ele almoçar na cafeteria com Miyama Airi, a garota mais popular da classe, isso será extremamente estranho.